Olá a todos, vamos a mais um vídeo. E o assunto de hoje parece até um pouco conto de fadas, mas é algo que eu preciso compartilhar porque é algo muito fantástico. Realmente parece um conto de fadas, mas a gente sabe lá no fundo do coração que não é. É a natureza falando com a gente, nos ajudando em momentos em que a gente fica um pouco desanimada, achando que tudo que a gente vivenciou e ainda vivencia é uma ilusão da cabeça, que às vezes parece, né? Mas então acontecem sincronicidades, que é para colocar a gente no trilho de novo, que a gente vai saindo do caminho conforme vai encontrando pedras assim ou dificuldades que nos deixam assim um pouco indecisos ou até descrentes. E então vamos lá, eu vou contar sobre essas sincronicidades nesse vídeo sobre os sinais da natureza. E começou já desde o início, já chamando atenção para a jornada. Só que na época eu não sabia o que estava acontecendo. Mas hoje eu vejo com muita nitidez que o tempo todo a natureza conversava comigo. E foi assim, lá no primeiro vídeo que eu contei sobre o início da caminhada, lá em 2016, em novembro de 2016, onde eu tirei 15 dias de férias para começar um processo de autoconhecimento mais aprofundado. Pois é, foi ali mesmo em novembro, quando eu comecei no processo de autoconhecimento, bem dentro desses 15 dias de férias, algo aconteceu em relação à natureza. Meu filho estava estudando e eu fui levá-lo para a escola, de carro na época. Então, quando a gente entrou no carro, meu filho sentou no banco de trás, que ele ainda era pequeno, e ele comentou comigo assim: Mamãe, tem um bicho aqui no vidro do carro. Quando eu olhei para trás, era aquele inseto que eu dou o nome de esperança, aquele verdinho, né? E ele lá pousado no vidro, só que do lado de fora do carro. E meu filho ficou com um pouquinho de medo. Eu falei: filho, ele está do lado de fora, deixa ele aí, isso aí é sorte, é sinal que a gente está com sorte. Ainda falei assim para o meu filho. E aí nós seguimos. Eu parei no posto para abastecer o carro e nisso que o frentista abriu o capô, porque na época o meu carro era a gás e o gás é abastecido na parte da frente, era pelo menos, né, na parte da frente do carro. Quando ele abriu o capô, logo em seguida pousou uma esperança em cima da bateria do carro. O que eu pensei na hora? Era aquela que estava lá no vidro, né, do vidro traseiro, que pousou ali na frente. Quando eu olhei para o vidro na parte de trás do carro, estava a outra lá. Essa da bateria era a segunda esperança. Gente, isso realmente é muito raro de acontecer. Até o próprio frentista do posto comentou: Nossa, duas esperanças no mesmo dia, a senhora é uma pessoa de sorte. Ele ainda mexeu comigo. E eu fiquei ali paralisada. Eu tenho a foto, que eu bati foto desse evento. Eu tenho aqui nos meus arquivos da foto, uma pousada no vidro e a outra na bateria do carro. E aí, quando ele acabou de abastecer, essa que estava na bateria voou. Ele mexeu assim um pouquinho nela e ela voou. Sendo que a outra que estava pousada no vidro do carro permaneceu no vidro do carro. E então eu prossegui, fui levá-lo à escola. Deixei ele lá e a esperança continuou pousada no vidro do carro. Eu não conseguia entender como que ela não saía com o vento que batia, né? Não entendi. E aí voltei para casa. Quando eu voltei para casa, ela continuou pousada no vidro. E aí eu falei: será que ela está viva? Fui lá, dei uma mexidinha, ela se mexeu assim com o pé e continuou pousada. Gente, essa esperança, ela ficou a noite toda pousada no meu carro. Ao amanhecer, quando eu olhei, ela tinha saído. Mas isso foi uma coisa que me marcou muito. Na época eu nem imaginava
que sinal era esse que a natureza estava me dando. Mas foi tão marcante que eu anotei isso até no meu diário, que, aliás, já deixo a dica aqui. Para quem está vivendo esse tipo de dinâmica, anote tudo no seu diário, que lá na frente vai fazer muito sentido. E aí eu anotei esse evento, tirei essas fotos e guardei na minha lembrança. Passaram-se os anos e eu comentei aí, não sei se foi no segundo ou no terceiro vídeo, que eu acabei me mudando de cidade. Fui morar lá na cidade onde ele mora. Ao chegar nessa cidade, adivinha o que aconteceu? Quando eu encontrei a casa lá, minha mudança dos meus móveis chegaram e tudo mais, no dia seguinte de manhã, quando eu fui abrir o portão da garagem, com que eu me deparo bem pousadinho no chão em frente à garagem? Uma esperança. De novo, uma esperança. Falei, meu Deus, o que isso quer me dizer, né? E tudo isso está sendo registrado lá no meu diário e agora em vídeo. E dias depois, acho que semanas depois, eu estava na casa dele, a gente estava fazendo um evento de um estudo e entrou uma esperança e pousou no sofá dele. A todo momento teve essa comunicação da natureza tentando dar algum recado. E aí tudo bem, passaram-se os anos, aconteceu aquela noite escura da alma e tudo mais, e agora eu vou dar um salto para o momento atual. E vou ter que dar esse salto para falar dos outros insetos, mas nos próximos vídeos eu ainda tenho muita história para contar até chegar esse momento desses animaizinhos que eu vou falar agora. Mas eles fazem parte do contexto dos recados da natureza. Outro dia, eu também dirigindo, eu estava com um pequeno problema no meu carro que estava fazendo um barulho na parte traseira. Já há bastante tempo que estava esse barulho. Toda vez que eu passava em paralelepípedo, ele fazia muito barulho. E eu sempre deixando para depois. Depois eu vejo, agora eu não tenho tempo. E o tempo foi passando. Até que, num dia onde eu estava levando também meu filho para a escola. Olha as coincidências, é tudo muito sincrônico. Meu filho estava do meu lado dessa vez, que ele já está mais crescido, e eu levando ele para a escola. De repente, quando o carro pegou uma certa velocidade, veio de encontro ao carro, assim, vários passarinhos. E eles bateram no carro, assim, deram um tranco, que eu levei um susto. Eu falei, meu Deus, eu atropelei os passarinhos. Gente, eu nunca vi isso, passarinho que se joga na frente do carro. E era assim um conjunto de vários. Na hora que eu senti aquele baque, eu levei um susto, meu filho também, eu fiquei arrasada. Eu falei, meu Deus, será que eu atropelei os passarinhos? E aí deixei ele na porta da escola, voltei para casa. Quando eu estacionei, a primeira coisa que eu fui fazer é olhar para frente do carro para ver o que tinha acontecido. E para minha surpresa, o que estava preso na parte da frente, numa grade que fica na frente, que eu não sei o nome que se dá nisso, mas assim onde tem o para-choque, né? Tem uma grade assim, meio quadriculada. E 2 passarinhos, tudo em 2. Gente, é tudo em 2, tudo em dupla. Isso tem algum sentido, não pode ser uma simples coincidência. 2 beija-flores presos dentro dessa grade, batendo as asinhas. E eu falei, e agora, como é que eu vou tirar esses passarinhos daqui? Para resumir a história, eu tive que parar numa oficina, porque a grade não saía. Eu tinha que ir em algum especialista para tentar tirar a grade sem quebrar o carro, né? E então, chegando nessa oficina, eles colocaram o carro num elevador, o carro subiu, e aí ele tirou alguns parafusos que ficavam na direção dessa grade, para poder tirar a grade com cuidado, sem quebrar nada. E nisso conseguiu libertar os 2 beija-flores. Eles ficaram surpresos de ver como que esse passarinho entrou ali. Eu falei, olha moço, não me pergunte, coisas da natureza. E aí libertou os 2 passarinhos. E como o carro estava no elevador, já na parte assim de cima, eu falei assim pro rapaz, eu falei, aproveita que meu carro está aí suspenso, ele está com um barulho na parte traseira, dava para o senhor ver o que está acontecendo? E aí, quando o rapaz foi ver, ele viu que tinha
uma peça quebrada. E ele ainda falou, nossa, se a senhora continua rodando com esse carro, podia causar um acidente, porque a roda podia sair. Olha isso, gente, a natureza me salvou de um acidente com 2 beija-flores. São coisas assim que parece até mentira, parece história, né? Mas é verdade. E aí, passaram-se os dias, eu estava um pouco desanimada nesta época, assim meio descrente de um monte de coisa, devido a tantas coisas que vêm acontecendo, principalmente quem está nessa jornada, né? Tem que estar muito atento quando a gente fica desanimado. Mas sempre vem uma ajuda, seja do nosso mentor, da própria natureza. E essa afinidade que eu estou contando aqui com a natureza é algo fantástico, que eu sempre me conecto muito com a natureza, eu converso com a natureza, eu converso com as árvores, eu tenho uma afinidade muito grande nessa área. E aí, num dia, eu descendo aqui as escadas para ir buscar meu carro, o que eu me deparo? Com 2 animaizinhos bem na frente do meu carro, gente. Uma coisa que não era para estar aqui no local onde eu estou, mas tinha 2 coelhos. E, novamente, 2. É sempre em dupla. Tinha 2 coelhos, assim, caminhando por dentro aqui do local onde eu moro, onde estava estacionado o carro. Falei, gente, o que esses coelhos estão fazendo aqui? E chamamos vizinhos para saber de quem era, se era alguém que perdeu os coelhos. Olha, foi um alvoroço, todo mundo encantado, batendo foto dos coelhos, e eu, inclusive, bati foto também, eu tenho tudo registrado. Ninguém sabe de onde vieram esses coelhos. E eles estavam ali. Até que a gente acolheu, levou para um local adequado para acolher os coelhinhos, né? E novamente 2. E só para complementar, que também um toque de algo que aconteceu diferente, atualmente eu tenho 2 gatinhos. Uma gatinha pretinha e um gato branco. Esse gato branco apareceu do nada no quintal da minha casa e estava escondido embaixo da máquina de lavar. Eu estou escutando aquele miadinho, quando eu vou olhar aquele gatinho branco lindo, abandonado. Ninguém sabe de onde veio, ninguém viu. E resumindo a história, eu tenho hoje 2, um preto e um branco. Tudo em dupla, tudo em 2, como se fosse a natureza o tempo todo me lembrando dessa dinâmica. Essa dinâmica onde os 2 formam um. Para eu não me desligar disso, é para eu poder continuar acreditando, que eu sei que tem vários momentos que são difíceis, que a gente pensa que é tudo ilusão, né? Mas vem a natureza de uma forma mágica, porque tem vezes que parece que é mágica. Essa dos coelhos, para mim, foi algo muito inusitado. Aliás, eu nem sei qual que foi mais inusitado, porque o dos beija-flores também foi algo muito fantástico. Enfim, eu achei que eu deveria compartilhar isso com vocês. Fiquem atentos aos sinais, sejam eles quais forem. Comigo foi em relação à natureza, de pássaros, de animaizinhos, sempre trazendo um conforto para o meu coração. Fiquem atentos aos sinais. Um grande beijo no coração de vocês.